Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Talk aqui na YouMentor. Você que já nos acompanha sabe que todo momento a gente traz aqui informações sobre liderança, gestão, basicamente de itens relacionados ao mundo empresarial que podem auxiliar você que trabalha na área de gestão, na área de RH, é líder, que vai trazer informações ou dicas para melhorar a performance do teu time, da tua equipe e também a tua performance. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana que é sobre adaptabilidade. Eu estava conversando aqui com o meu convidado e eu não sabia o que é mais fácil ou mais difícil. Ser adaptável ou falar a palavra adaptabilidade. Mas a gente vai descobrir isso logo logo. O meu convidado de hoje é o William Barbosa. O cara é formado em marketing, especialista em psicologia organizacional e é o nosso atual gestor de gente e gestão aqui na YouMentor. William, obrigado pelo convite, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional. Obrigado, Ismar. Sempre bom estar aqui com vocês e, de antemão, vamos fazer uma conversa bacana pra caramba. William, eu fiz uma brincadeira aqui no início e eu disse que eu não sabia se era mais fácil ou mais difícil falar a palavra adaptabilidade ou ser um profissional adaptável. Para essas pessoas que estão nos acompanhando, efetivamente, o que é ser um profissional adaptável, né, nesse mundo empresarial tão competitivo? Quando a gente fala sobre a adaptabilidade, que não é tão fácil de falar realmente, a gente está falando sobre a pessoa que está atenta ao mercado, a pessoa que está vivendo e tomando a rédea das decisões dela. Ela não somente olha para aquilo que está acontecendo agora, mas está atenta para o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. Tem uma máxima que diz assim: se você quer saber o que vai acontecer no futuro, olhe para o passado. A história já diz muito sobre isso, né? Então, sobre a gente ser adaptável, é estar atento aos detalhes. A pessoa ela tem que sim estar atenta aos detalhes. A adaptabilidade, William, está relacionado provavelmente, aí por favor nos traga essa informação, às mudanças que vêm acontecendo no mundo. E como nós estamos tratando aqui de questões profissionais, eu vou me restringir à questão profissional e empresarial. As pessoas, né, de 30, 40, 50, 100 anos atrás, né, que trabalhavam nas organizações ou tinham seus próprios negócios, versus as empresas de hoje, o modelo de trabalho que a gente tem hoje. Esse processo de adaptação, ele mudou ou continuou o mesmo? Ou a impressão que eu tenho é que às vezes, antigamente, as coisas não mudavam tanto, é isso mesmo? Na verdade, a gente sempre se adaptou. O ser humano ele é adaptável desde sempre. O que muda é a velocidade. E aí eu posso te dar alguns exemplos em relação a isso. Primeiro exemplo. No século passado, a profissão que mais se tinha profissionais era acendedores de lamparina, né? Então, as pessoas que precisavam deixar a luz acesa, a lamparina acesa, e tinha um volume muito grande de pessoas que faziam isso. Com o passar do tempo, evoluiu, ganhou-se tecnologia e não precisa mais ter esse profissional. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas então o que significa que essa pessoa ela ficou obsoleta no mercado? Não, ela se adaptou. Talvez ela foi a pessoa que começou a trocar a ferradura do cavalo, mas não é um sinônimo de que essa pessoa que trocava a ferradura do cavalo, ela, quando não tinha-se mais essa demanda, ela se tornou, por exemplo, um borracheiro, né? A gente sempre se adaptou e a gente sempre vai se adaptar, sempre. E olha como é maluco isso. Recentemente eu estava contratando um profissional aqui para a empresa e aí uma conhecida minha falou assim: William, você precisa contratar alguém da engenharia para a função que você quer. Aí para mim não fechava a conta, né? Eu comecei a questionar ela. Ela falou: William, os engenheiros são as pessoas que mais têm habilidade em resolver problema, qualquer. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente sempre se adaptou e a gente vai continuar se adaptando. A velocidade é o X da questão. Cada vez vai ser mais rápido. Eu não sei se tu lembra, Ismael, tem um gráfico que fala sobre o volume de usuários em relação a bater 1 milhão de usuários de aplicativos, né? Tem lá que o volume o primeiro 1 milhão
de usuários da Netflix demorou um volume X de anos. Agora, recentemente, a gente teve, alguns anos atrás, o Threads, que em poucas horas a gente bateu 1 milhão de usuários. O que isso significa? A velocidade está cada vez mais rápido. As pessoas se adaptaram à internet, se adaptaram a usar aplicativos, se adaptar, e vai ser daqui para frente cada vez mais comum ser mais rápido. O que cabe a gente é estar atento. A gente precisa estar atento a esses movimentos que acontecem, falando do nosso trabalho da mesma forma. Por isso que é um hábito nosso aqui da empresa a gente olhar para fora e, sim, principalmente final de ano, tem essas tendências de mercado. E quando tem essa tendência de mercado, por exemplo, habilidades do futuro, é uma tendência. Vai acontecer? Em alguns setores pode acontecer mais rápido que em outros, né? E é o que a gente consegue prever um pouco do que vai acontecer, se antever, se preparar para aquilo que pode estar acontecendo. Entendi. William, então tu fez para a gente aqui quase um overview, né, de como eram as profissões e como as profissões estão hoje. Nos colocou que, em especial, a adaptabilidade ela está acontecendo cada vez mais rápido, né? Então a velocidade mudou. E eu fiquei aqui pensando nos jovens, nas crianças. Eu tenho um filho de 11 anos. Como que vai ser a adaptabilidade deles? Como vai ser o trabalho deles? Como vai ser a velocidade? Porque a gente tem aqui tecnologia, né? Há pouco tempo a gente tem um outro podcast muito bacana, William, que a gente falou sobre inteligência artificial. Então isso veio para revolucionar, eu acredito, e a gente precisa se adaptar. Mas como que vai ser essa nova geração que está chegando aqui, que está entrando no mercado de trabalho, ou as gerações que vão entrar no mercado nos próximos 10 anos? É uma baita pergunta, Isma, porque existe estudo que já explica que as crianças que entraram no ensino fundamental, as crianças que estão entrando no ensino fundamental, elas vão tomar um rumo diferente do que a gente tomou muitas das vezes. Que é o quê? Poxa, você escolhe uma profissão e faz ela ser a tua profissão de vida. Segue ela pro resto da vida. Não. Mudou. Por quê? Porque a gente tem necessidades diferentes com o passar do tempo, cada vez mais rápido, né? E as crianças, esse estudo ele fala, é muito interessante, eles falam que as crianças vão passar por 4 profissões totalmente diferentes, tendo necessidade talvez até mesmo de fazer graduações diferentes para poder se adequar às realidades. E tendo em vista que a gente tem uma vida útil cada vez mais longa, de trabalho, saudável e por aí vai, isso significa que talvez esse número ele venha a aumentar cada vez mais. E quando a gente fala sobre essas crianças serem adaptáveis no longo da jornada profissional delas, a gente a gente pode se preparar e não pode se surpreender, porque tu tem filho. O teu filho, por exemplo, escolheu seguir uma profissão e daqui X anos ele pode talvez sair de arquitetura para ir para música e de música ir para outro ramo totalmente diferente e concluir a vida dele com outro ramo totalmente diferente ainda. Eu posso dar o meu exemplo? Você falou, eu sou formado em marketing. Eu amo marketing, eu amo números. Você quer me convencer, me traz dados e informações, porque a minha base de formação é marketing. Quando eu fiz a minha formação, eu senti falta porque 95% do curso era falando sobre o sistema mercadológico em si e os 5% pessoas. Só que tudo que a gente faz é para pessoas. Tudo que a gente comunica lá no marketing para pessoas. A gente faz um estudo de mercado para pessoas. E isso encaixou muito com o que eu queria e com a realidade que eu estava vivendo naquele momento, lá em 2019, 2020, que era me aprofundar em gestão de pessoas, me aprofundar principalmente, que foi onde a minha pós-graduação, eu tive o meu trabalho de conclusão voltado para avaliação de desempenho, era onde eu estava me aprofundando. Então, por que não se adequar? Aí eu juntei os 95% do sistema mercadológico que apenas estuda a teoria e a prática, com os 5% de pessoas, agreguei a parte de pessoas mais a fundo. O que vai acontecer? Vou até dar um spoiler aqui que eu acho que é interessante. A gente tem falado bastante sobre produtividade.
Aqui na empresa a gente tem falado sobre produtividade, sobre performance cada vez mais. E existe alguns caminhos que estão indo para pós-graduações, especializações, MBA, voltado para performance humana, voltado... E olha como é maluco, né? Você primeiro estuda desenvolvimento humano, você estuda o comportamento das pessoas para depois poder ir para dentro de performance, para ir depois para produtividade. Então, bem provavelmente, a próxima especialização do William não vai ser um mestrado, alguma coisa do gênero. Vai ser algo voltado para aquela... A minha realidade está pedindo hoje, que é esse item voltado para performance. É mais um item que está vindo aí que traz a necessidade de adaptabilidade, certo? Exato. Então a gente precisa cuidar esse processo também. William, deixa eu fazer um questionamento aqui que é muito bacana, que ainda é sobre o tema de adaptabilidade, que está correlacionado exatamente a esse momento. Normalmente existe um bate-papo, né, comigo, com a pessoa que eu convido, mas a gente fez uma adaptação, porque eu sei que você trouxe aqui, né, uma espécie de uma apresentação com alguns temas que tu quer trazer para o público que está nos assistindo. Então a gente se adaptou ao modelo de podcast para trazer essa apresentação. William, eu queria saber o que você montou aí para trazer para a gente aqui. Vamos lá. Quando a gente fala sobre a adaptabilidade em si, a gente às vezes fica muito longe, muito, poxa, peraí, eu preciso ser adaptável, mas como que eu começo a fazer isso de fato, né? Então, para a gente poder exemplificar, e talvez vai ter gente que vai nos ouvir, e quando tiver a oportunidade, poder dar uma olhada no nosso videocast em si, vai ter as informações, mas a gente vai falar sobre elas. Tá trazendo na tela para a gente ver que é isso, né? Então, a nossa adaptação foi trazer o conteúdo para a tela também. Legal. Né? E eu vou trazer a teoria e a prática. Entendi. Né? Para a gente poder dar um pontapé inicial, a teoria. Beleza, para a gente poder ser mais adaptável, qual que é o primeiro ponto? A gente ter modelo mental adaptável. Modelo mental onde a gente consegue fazer um item que é muito difícil, que é aprender de novo. Para a gente poder viver num mundo onde tudo se transforma, onde às vezes, e até uma fala tua que uma vez você trouxe, poxa, será que as máquinas vão dominar o mundo? Né? Será que os robôs vão substituir os trabalhos que a gente tem? A gente tem que aprender que isso não é uma verdade absoluta e que sim, cada vez mais a tecnologia vai tomar espaço em relação a isso, mas para a gente poder ganhar essa lacuna de aprendizado, a gente precisa ter a habilidade em reaprender. Esse é o primeiro ponto, certo? Só que para a gente poder ser adaptável de verdade, Ismael, não é uma informação, ou um item, ou uma habilidade, ou uma competência que a gente precisa ter. É um conjunto. O profissional bom, ele não é o profissional que faz apenas uma coisa boa. Ele é um conjunto de informações. Por esse motivo, a teoria ela também nos traz isso. A gente precisa ter o que a gente fala de tão recente, né? Resiliente. Né? A gente precisa ser resiliente. Por quê? Porque as pessoas, Isma, elas não gostam de ser mudadas. Mas elas gostam de mudar. Entende? As pessoas não gostam que seja imposto para... Olha, agora todo mundo vai ter que usar tal aplicativo, ChatGPT, por exemplo, todo mundo vai ter que começar a usar. Mas e se a gente vai por um caminho... Tipo, você está entendendo que a habilidade que a gente pode fazer uma volta e a pessoa compra a ideia e ela muda por conta própria, é muito mais fácil, e aí entra a resiliência. Por isso que quando a gente faz algumas atividades, algumas ações, a gente traz as pessoas para perto, para aquela mudança acontecer, não imposta, mas sim de uma maneira passiva e natural. Entendi. Né? Outro ponto importante, Ismael, a gente fala sobre flexibilidade cognitiva. A teoria fala da flexibilidade cognitiva, que também é tão difícil. Flexibilidade cognitiva. Exato. É um nome bonito para a gente poder pensar fora da caixa. Não ter um modelo mental linear. Ou seja, apenas por é somente caminhando no lado direito da rua que eu posso chegar naquele lugar. Quem garante que se eu ir pelo lado esquerdo, se eu fizer uma volta, a flexibilidade cognitiva ela está muito ligada a beleza, eu tenho este problema, eu tenho essa situação que eu preciso sanar essa dor, qual caminho que eu posso fazer para chegar lá? Existe um caminho só? Existem inúmeros.
mas às vezes as pessoas elas ficam enviesadas a seguir um padrão apenas e não pensa fora da caixa. Aqui na YouMentor a gente tem bastante disso. A gente precisa, quando a gente fala de nós, poxa, o nosso orçamento para determinada ação não está incluído, a gente precisa ser criativo. É uma frase tua, né? Você fala isso. A gente precisa ser criativo. É pensar fora da caixa, é ser flexível a ponto da gente conseguir resolver aquele problema, não somente por um lado ou por um caminho apenas. A teoria em si é isso. A teoria que fala sobre ser adaptável, se a gente se aprofundar nestes itens, a gente consegue ser um profissional extremamente adaptável. E na prática, como é que a gente faz isso? Sabe que eu estava aqui, William, pensando, ainda bem que tu trouxe a questão na prática aqui, porque a teoria, ela é muito fácil, né? Tem um jargão que fala, né? A teoria é essa, mas na prática é diferente. Então, eu queria entender, na prática, como é que faz para a gente ser adaptável. Eu separei 5 passos aqui, e quem está ouvindo a gente pode começar a usar, a partir de agora, esses 5 passos. E é muito importante isso também. Por quê? Porque a gente vai trazer aqui a prática para não ser mais um podcast, para não ser somente mais um momento onde as pessoas vão ouvir e não vão executar nada, só vão acumular informação, né? Então vamos transformar essa informação em conhecimento. De que forma? Botando em prática. Primeiro ponto é aceitar a mudança. Quanto mais resistente a gente é, pior é. Veio a inteligência artificial para ficar. Cada vez mais... Não adianta resistir, tá ali, é isso, né? Ou você... Ontem nós falávamos com o Rabelo sobre esse tema, então jogando aqui para a tua ideia da prática, ou você admite que a inteligência artificial está no teu dia a dia, ou você não, né? Você não tem essa adaptabilidade, você vai ficar para trás no mercado de trabalho. É isso? Exatamente. Porque tem itens, tem situações, Ismael, tem momentos que não são da nossa vontade. A gente somente vai ter que aceitar aquela situação e se adaptar. No final do ano passado, a gente fez um combinado entre amigos e a gente falou, vamos mergulhar em inteligência artificial, porque esse ponto ficou muito, muito intrínseco na nossa realidade. E por ser uma empresa de tecnologia, nada mais justo do que a gente também ser exemplo em fazer a frente nesse quesito. É não remar contra a maré. Nesse quesito, a gente precisa aceitar a mudança e seguir em frente. E aí entra a primeira pergunta que você fez antes, já indo para o segundo passo, que é a gente estar atento ao ambiente, é observar o ambiente como um todo. Porque há um tempo atrás, existia milhares de funcionários que faziam atividades para poder fazer uma colheita, por exemplo, né, pegando o passado como exemplo. Só que aos poucos veio tecnologia, maquinário, vieram, ocuparam esse espaço dessas pessoas. A gente tem que estar atento, opa, peraí, se isso vai talvez ocupar o espaço que eu estou tendo, o que eu tenho que fazer de melhor para poder me adaptar a esse ambiente? Será que eu vou ser a pessoa que vai dirigir aquele maquinário e vou ter que, sei lá, ter uma CNH de outro tipo? É se adaptar, é estar atento ao que o mercado está tendo de movimento e conseguir extrair o melhor dele. Porque se a gente for analisar na prática, cada vez mais rápido vai mudar. E se cada vez mais rápido vai mudar e as pessoas às vezes têm resistência à mudança, será que não tem aí uma oportunidade da gente conseguir se destacar cada vez mais? É estar atento, opa, peraí, inteligência artificial está entrando aqui, por que no meu segmento, no meu ambiente de trabalho, eu não vou ser a pessoa que vai fazer a frente e vai ensinar os colegas a fazer aquilo acontecer da melhor maneira possível? Se isso acontece, talvez será que o meu gestor não me olha com outros olhos? É estar atento, entende? Quando a gente olha para o terceiro item, é a gente conseguir compreender o nosso papel. E casa muito com esse exemplo anterior. Como que eu posso estar agregando nesse novo movimento de cenário, pegando a inteligência artificial ainda como exemplo?
Será que eu não posso ser essa pessoa que pode ser o exemplo dentro, a referência dentro da empresa? Você quer saber de alguma coisa em relação à inteligência artificial? Fala com o Ismael, que ele que manja. Ele é a pessoa que conhece de chat GPT, de Gemini, enfim. Então, é entender como que eu posso estar agregando mais valor, conhecimento e informação e contribuir com esse novo cenário. William, tu colocou um item aqui que eu acho sensacional. Embora a tua pergunta que tu trouxe aqui pra gente, que é como eu posso agregar valor nesse novo cenário, você trouxe aqui na tua fala, dando um exemplo. Poxa, se eu preciso algo sobre inteligência artificial, vou falar com o Ismael. Esse foi o teu exemplo. Ou seja, teoricamente, no teu exemplo, eu seria uma referência em inteligência artificial. Pegando esse gancho, eu gostaria de fazer um questionamento para as pessoas que estão nos assistindo, que é a seguinte: o que você que está vendo isso aqui é referência na tua empresa, na empresa onde você trabalha? Quando tem um problema na empresa que você trabalha, quais são os itens que as pessoas vão recorrer somente a você? Será que você tem alguma habilidade, algum conhecimento ou alguma informação que é acima da média, acima dos demais colegas? Será que você tem alguma característica, alguma habilidade, algum conhecimento que se sobressai perante a equipe? O que o William trouxe aqui e que eu trago para o Ismael, o que eu posso agregar, né, de conhecimento nesse novo cenário, trazendo para mim, poxa, o que o Ismael é de referência, né? O que você é de referência? Se você não encontrou, não tem problema algum. Mas está no momento de entender o seu papel e buscar informação naquilo que você gosta, naquilo que você se identifica, para se tornar referência em alguma coisa. É uma grande característica de adaptabilidade, acredito eu, William, no momento que a gente está vivendo. A gente precisa ter um conhecimento de muitas coisas, mas eu acredito que a gente ainda precisa ter algo que a gente é especialista, que a gente se sobressai perante os outros para a gente ter um diferencial gigantesco. Esse item de ter um grande diferencial, ele continua, William, ou ele é um item que se adaptou para a gente não ter diferencial nenhum? Eu tenho um pensamento em relação a isso, Ismael. E aqui são 2 pontos, tá? Vamos começar da tua pergunta. Eu acredito de verdade que para uma pessoa ela ser um profissional completo e por aí vai, ela precisa sim ter um diferencial, precisa, e a gente já vai falar no segundo ponto como que a gente pode estar encontrando nosso diferencial, mas ela precisa saber um pouco de tudo também. Ela precisa ter bagagem, ela precisa ter um item que é ser adaptável a conhecimentos em si. Por que disso? Porque o profissional completo, a gente falou antes, o profissional de sucesso, que vai em 2025, em 2026, em 2027, independente do ano, é aquela pessoa que ela consegue fazer, olhar para o cenário que se tem e falar assim, opa, peraí, vou puxar assunto com o Everton, vou puxar assunto com o Ismael, só que o Ismael eu sei que ele gosta de jogar bola. Já o Everton, ele é do audiovisual. Então eu consigo flutuar entre esses assuntos de maneira que eu consiga estar surfando neles e consiga ser uma conversa bacana. Então, dica para começar agora: saber um pouquinho de tudo. Saber um pouquinho de tudo, mas ser referência em algo. Por quê? Porque a gente consegue se moldar melhor ao mercado, a gente consegue se moldar melhor às profissões e a gente consegue extrair melhor da gente, por sinal. Segundo ponto, como que a gente faz para conseguir identificar o nosso diferencial? Tá, e como é que eu sei aquilo que eu sou de... Dica de ouro aí? A dica de ouro. Eu posso usar o meu exemplo. Às vezes é difícil a gente conseguir enxergar isso, porque a gente está focado no dia a dia e por aí vai. E uma vez, uma pessoa falou assim, poxa, Will, você fala tão bem, você se comunica de uma maneira tão... é gostoso te ouvir. E eu guardei isso na minha cabeça.
é legal de ouvir o William, é legal de conversar com o William, é legal, é legal. E eu comecei a me especializar ou a dar mais atenção naquilo que me falaram que eu tenho de melhor. Eu agarrei aquilo ali, entendeu? Eu agarrei aquilo e fiz daquilo o meu diferencial. Ou seja, a comunicação, eu não sou o melhor comunicador, jamais. Nunca. Tem gente boa pra caramba. Mas alguém falou que aquele era o meu diferencial. E eu agarrei aquilo da maneira que eu poderia. A dica que eu dou é ficar atento, num primeiro momento, a o que as pessoas te elogiam. Poxa, Ismael, você fez uma análise fantástica desse material aqui. Você podia me ensinar a fazer isso melhor? Fica atento. O Ismael ele é muito bom em ter um pensamento analítico, em ter um pensamento X. Herviton, você me deu algumas dicas em relação à edição de vídeo, por exemplo, que eu não tinha pensado. Opa! Só para deixar o pessoal atualizado que tá nos assistindo, Herviton tá atrás das câmeras aqui, tá? Aí, pessoal, quem é Herviton? Herviton é o cara que fica atrás das câmeras, quem faz acontecer. Faz acontecer as coisas aqui. Exatamente. É bom situar, né? Então a gente tem que estar atento ao que as pessoas nos elogiam. E quando a gente perceber, a gente tem que ser a gente fala aqui na empresa que a gente é caçador de feedback, né? Mas para esse item especial, a gente tem que ser o caçador do que eu tenho de diferencial. E quando eu conseguir pegar, opa, peraí, o meu diferencial é me comunicar, então eu agarro aquilo ali e uso aquilo como fortaleza minha. Tá, beleza. Não consegui identificar isso ainda. Pede para as pessoas mais próximas o que eu tenho de especial e que eles não pediriam para outra pessoa fazer e sim para mim. Pede para as pessoas mais próximas. Pô, você vai ouvir coisa que talvez você nem imagina. Então, pega esses dois pontos. Ficar atento e quando você conseguir identificar, agarra e não solta mais e desenvolve aquilo ali. Beleza? Entendi. Para a gente poder ir para a próxima dica prática, ser intencional, a gente tem ouvido falar bastante nos últimos dias, né? Nos últimos tempos. A pessoa que se veste intencionalmente para estar naquela ocasião, ambiente de trabalho. Eu me vesti para estar naquele ambiente. Se eu for, por exemplo, jogar bola, não adianta eu ir de terno, de gravata. Não é o ambiente. É ser intencional naquilo que a gente faz. Mas quando a gente fala sobre o ambiente de trabalho em si, é a gente agir com a intenção naquilo que a gente quer para que essas mudanças elas sejam estratégicas, para que a gente possa estar não andando no modo automático, entendeu? Se eu identifiquei o meu diferencial, se eu identifiquei que esse meu diferencial ele pode estar contribuindo com algum tipo de movimento que está acontecendo no mercado, por exemplo, agir com intenção. Ser intencional, ele é o diferencial que talvez, junto com a adaptabilidade, é um ponto mega importante. E para a gente poder concluir, a gente precisa a todo momento estar se autoavaliando e mudando a rota se necessário. Por que disso? Porque a gente acabou de falar, o mundo ele muda muito rápido. O mundo ele está cada vez mais rápido se transformando e, na minha concepção e na minha humilde opinião, vai ser cada vez mais rápido ainda. Vai ser nessa velocidade para mais. Por que disso tudo? Porque quando a gente precisar avaliar e ajustar a rota, a gente tem que estar preparado. E isso tudo, Ismael, a gente tem que fazer isso tem que querer. É aceitar que a mudança ela pode acontecer, avaliar em alguns momentos que a rota ela pode estar mudando, não lutar contra tudo isso, porque fica muito mais leve. Fica tudo muito mais simples. E de uma maneira que a gente pode estar entregando para quem está nos ouvindo uma informação a mais, quando a gente fala sobre se adaptar, a gente não está falando sobre a pessoa aceitar tudo. Não é a pessoa se entregar e andar no modo automático, me adaptei. Não. É a gente poder conseguir extrair e explorar o melhor da gente em situações totalmente diferentes. É a gente poder estar se entregando e descobrindo, inclusive, porque vamos ser bem honestos que a gente talvez
não ainda descobriu o que a gente faz de melhor. Talvez a gente está um passinho de descobrir que o nosso porquê, talvez ele esteja caminhando para aquilo. Então, adaptar-se não é mudar quem a gente é a gente poder explorar e entregar o melhor daquilo que a gente tem. Sensacional, William. E eu acrescento aqui algo que na minha concepção é importante, porque tu colocou aqui que adaptar-se não é mudar quem você é. Imaginando que o cenário, a economia, a empresa está fazendo os movimentos e você precisa ser adaptável a isso. Mas eu acredito também que o profissional ele tem uma característica, uma habilidade de impor as mudanças também. Então, que nós não sejamos somente adaptáveis, né? Mas que a gente tenha atitude, o diferencial para impor as mudanças também, para que tudo que está ao seu redor possa se adaptar também ao modelo, ao processo que você está implantando. Quando você fala de série de características de adaptabilidade, de se adaptar, algumas destas vai fazer com que você possa enxergar as coisas diferentes e também implantar questões diferentes que as coisas ao seu redor terão que se adaptar a você. Com essa série de características que tu trouxe, vai fazer com que as empresas evoluam, que os negócios melhorem, que as pessoas prosperem cada vez mais e principalmente que o nosso modelo mental, nosso modelo de decisão das coisas, nosso modelo de resolução de problemas ao longo do tempo também vai mudando. A gente vai se tornando mais experiente, a gente vai se tornando mais adaptável, a gente vai se tornando mais atento e as coisas vão mudando e as nossas decisões, por você ser mais experiente, tornam-se mais ágeis. E é por isso que eu acredito que a adaptabilidade que você colocou, que vem mudando nos últimos anos, tem uma conotação muito rápida no tempo, né? O tempo que mudava antes era X, agora as coisas mudam do dia para a noite. William, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu gostaria que você olhasse para essa minha câmera, à minha esquerda, e eu faço isso sempre, William, e desse uma dica objetiva, né, direta para as pessoas que estão nos assistindo, como elas podem se tornar mais adaptáveis, né, nesse mundo que as coisas mudam todos os dias. Então vamos lá. Quando a gente começa a seguir esses passo a passo que a gente trouxe de analisar cenário, de entender onde a gente consegue agregar melhor com o nosso diferencial, quando a gente reavalia aquilo que é necessário para poder se adequar, a gente vai conseguindo ter uma autoconfiança, vai elevar a nossa confiança cada vez para o alto. E a gente vai se tornando cada vez mais adaptável nessa ciranda de, poxa, consegui me adaptar, trouxe resultado, agora no próximo passo cada vez mais vai ser mais fácil. O Ismael bem colocou agora. Com a experiência vem a autoconfiança. Mas a gente tem que ser humilde o suficiente para poder entender que a gente tem que dar passos sólidos, passos que sejam construídos com muita sabedoria, com muita inteligência, porque senão a gente simplesmente não vai ser adaptável, a gente vai deixar a gente somente se levar. Então, para você que está ouvindo agora, o que você pode levar desse momento são 3 passos. Analisar o mercado como um todo e ficar atento a ele. Seja curioso. Seja curioso. Não tenha medo de perguntar e olhar para o lado. Segundo, identificar qual que é o teu principal diferencial e como que tu pode contribuir com o mundo e com a tua organização em relação a isso. E terceiro, que a gente possa estar sempre reavaliando e entendendo que aquela habilidade ela pode ter se moldado e a gente vai precisar também se moldar com ela com o passar do tempo. Dicas sensacionais. Gente, chegamos ao fim de mais um Will Talk aqui na YouMentor. William, muito obrigado por compartilhar conosco os teus conhecimentos, as tuas experiências. Eu tenho certeza que o pessoal que nos acompanhou, no mínimo, ficou com a pulga atrás da orelha referente a esse momento de adaptação que a gente está tendo num cenário de trabalho, cenário profissional, num cenário também da nossa vida pessoal. Gente,
Muito obrigado, até o próximo momento. Até lá.